É isso aí, Abel. Mais uma noite. Mais uma noite. Vida nova, ano novo, hein? Ano novo. Ano novo. Como é que foi? Tudo bem? Tudo Réveillon, bem. tudo tranquilo, graças a Deus. Tudo na paz. Passou bem? Vamos em frente. Dia 4 e nós aqui. Estamos aqui de novo. Pra não deixar aberto nenhuma terça-feira. Isso é compromisso com os nossos ouvintes. Nossos youtubers, não. Nós somos youtubers. Como é que fala? Nós somos podcasters. São podcasters. É isso aí. Mas brincadeira. Muito obrigado por vocês estarem conosco essa noite, dia 4 de janeiro de 2022. Se Deus quiser, um ano sem pandemia, um ano com alegria, um ano com saúde, sucesso. Vocês que nos deram a honra de nos acompanhar, né, em 2021. Esse ano, em abril, vai fazer um ano de Podplast. Vamos fazer bolar aí uma festa. Vamos fazer uma festa. Vamos fazer aqui um evento de um ano de Podplast. Que 2022 seja para todos nós com alegria, um ano cheio de realizações. E o Podplast continue dando essa alegria para nós. E você, né? Em 2022, acionando o nosso sininho, se inscrevendo no nosso cada canal. Vez mais e compartilhando. Porque assim, essas terças-feiras são sempre uma resenha. Sim. E é sempre uma alegria, né? Sim, receber os nossos amigos, nossos convidados, bater um papo, né? Então assim, que a gente possa fazer isso em 2022 mais e mais outros anos, né? Se a gente tá fazendo uma análise do Podplast no passado, assim, é impressionante que a gente sempre sai um pouco maior do Podplast, né? A gente aprende com os nossos convidados, a gente aprende com o que é trazido aqui nas nossas conversas, nosso bate-papo de botequim, e hoje não vai ser diferente. Hoje não vai ser diferente, Abel. Mas antes, precisamos agradecer a GCA nesse começo de ano pelo apoio, por continuar nos patrocinando, por continuar nos apoiando. Sem vocês isso aqui não existiria, então muito obrigado, que 2022 traga muito sucesso, muitos projetos novos. E vamos ter. Que a gente possa estar sempre juntos, né? Sabe quem nós temos hoje aqui como convidado especialíssimo me conta. de abertura do ano? Me conta. Dr. Samir. Dr. Samir é um médico que a gente, assim, aquela palavra dispensa apresentação, não é isso. É que se a gente for falar o currículo de novo, não vai demorar aqui o programa inteiro. Vamos começar só em 2023. Ele é mais um que se for falar o currículo inteiro. Mas, Dr. Samir, é uma alegria tê-lo você aqui conosco, pra gente bater um papo. O Samir é radioterapeuta, o radioterapeuta é um dos mais importantes. Poderia falar que é o mais importante, aí vamos cortar ele. Mas é um dos mais importantes, uns que sabem mais de radioterapia no Hospital Sírio-Libanês. E é uma alegria tê-lo conosco, compartilhando seu conhecimento, sua amizade e esse bate-papo no nosso Podplast. Obrigado, Samir. Olha, uma honra estar aqui abrindo o ano de 2022. Agradeço imensamente o convite, Abel, Piassi. Vai ser um prazer aqui bater um papo com vocês e com a nossa audiência aqui do Podplast. Samir, a gente vê você lá pelos corredores do hospital. Conta um pouquinho, Samir, de onde vem Samir? Você, assim, seus pais eram médicos. Quando você decidiu ser médico, foi uma coisa que você sempre pensou ou mudou na última hora? Conta um pouquinho da história, Samir, antes da medicina. Bom, eu sou filho de imigrantes libaneses, né? Meu pai e minha mãe vieram do Líbano. Vieram na década de 50, do século passado. Se conheceram no Brasil, foram para uma cidade com as respectivas famílias do interior de São Paulo. Eles juram que o casamento não foi arrumado. que era muito comum, né? É muito comum. Hoje não é mais, Samir, hoje é ainda. Ainda a gente vê alguns lá. Ou aqui no Brasil também. Aqui também? Eu conheço algumas pessoas que eu testemunhei vamos dizer assim, o planejamento do matrimônio. Como chama isso? Tem um nome isso. Como é que chama? Quando é... Eu não sei. Eu tenho um amigo que ele saiu daqui pra ir casar lá. E ele no Líbano? Lá no Líbano. Ele só conheceu ela? Conheceu lá. Interessante, né? Eu achei que não tivesse mais. Pois é. Claro que tem, você apresenta que você tem interesse no seu filho, caso com a amiga. Mas assim, uma coisa já sem conhecer, eu achei que não tivesse mais. Mas desculpa. Não, tudo bem. Seguindo. Então eles vieram, se casaram na década de 60, moram no interior de São Paulo. Meu pai é falecido e minha mãe ainda viva. Tenho 3 irmãos e a única referência médica que eu tinha na minha família eram 2 primos. Mas sempre quis ser médico. Sempre quis ser, desde pequeno eu me imaginava podendo ajudar pessoas, podendo ver pessoas melhorarem ou, enfim, ficarem um pouco melhores diante da ajuda que eu pudesse estar dando como um profissional. Eu cheguei até a prestar vestibular em outras áreas, como treineiro, mas não me vi fazendo outra coisa. Entrei na faculdade de medicina, me formei em 97, perdão. Aí depois eu fiz residência médica de cirurgia oncológica.
Ah, não sabia que tinha feito. Depois fui pra radioterapia. Você fez a C. Camargo? Não, fui em Ribeirão. Em Ribeirão Preto. Dizem as lendas que eu larguei a medicina. Fui fazer radioterapia. Não, mas olha que interessante. Eu não sabia que você tinha feito cirurgia. Você fez quantos anos? 4 anos? 4 anos. Aí eu vim fazer radioterapia no Hospital Sírio-Libanês. Eu lembro quando você foi residente no Sírio-Libanês. 2001 a 2003. Eu lembro, e hoje, coincidentemente, eu coordeno a residência médica do Sírio-Libanês. Interessante, porque assim, você fazer 4 anos, né, de cirurgia oncológica, que não é fácil, e você abandonar a medicina desse jeito, né? Mas Abel, me deu uma boa base. Imagino. Para fazer o que a gente tem hoje de especialidade. A gente vai falar um pouquinho sobre a radioterapia. Sim. Mas a gente depende muito da anatomia, de examinar paciente. Coisa que às vezes... Mas, Samir, você viu a radioterapia nesse seu estágio, nessas suas residências de cirurgia oncológica, né? Sim. Ou você já tinha visto ela? Claro que a gente viu isso na faculdade, óbvio. Mas que te encantou foi nessa residência de oncologia. Sim, eu vi algumas coisas. Primeiro, nicho de mercado. Olha que interessante. Hoje, a gente tem menos... eu vou arriscar o número aqui. Menos de 1.000 titulados em radioterapia no Brasil. Na época em que eu quis fazer, acho que não tinha menos... Tinha menos da metade disso. Abel, porque a gente tem muito aluno que acompanha nosso podcast, sabe, Samir? E a gente sempre discutimos agora, há pouco, sobre isso, sobre o mercado de trabalho. Porque é importante. Muito. Eu acho que assim, não adianta mais fazer uma especialidade que você não tem onde trabalhar. Pois é. Você vai viver de ideal, né? Quer realmente, eu não tinha essa noção que tinha tão poucos. Pois é. E a radioterapia, Abel, é uma especialidade de acesso direto, né? Então, a pessoa faz a faculdade e presta a residência médica para radioterapia. Acesso direto? E a gente tem, entre aspas, como concorrentes, os candidatos que vão prestar clínica médica, cirurgia, etc. Né? Então, é uma especialidade no Brasil, ela é pouco procurada. Nos Estados Unidos, ela está ali entre as 3 mais procuradas, por incrível que pareça. Por que você acha que no Brasil ela é pouco procurada? Você acha que é por causa devido ao custo dos equipamentos, número menores assim, de centros de oncologia que tem equipamento de última geração? Por que você acha? Qual que é a sua... Olha, eu vou arriscar dizer que é por desconhecimento. Falta de divulgação da especialidade. A gente busca fazer essa divulgação para os graduandos e para os alunos de 5º, 6º ano, mas eu acredito que ainda a gente não esteja alcançando o ideal. Impactando ele de forma que mude essa procura. É uma especialidade interessante, né? Então a gente vê conceitos de física, e isso talvez é uma coisa que pode espantar o candidato, né? A gente estuda física, mas não é aquela coisa do colegial Delta S, nada disso, né? A gente estuda física das radiações, como a radiação entra no corpo, aonde que ela vai, o que ela faz, o que ela não faz, e tem que ter uma base de física. Tem que ter. Mesmo hoje com softwares, com tudo, precisa ter. Tem que ter, porque a gente presta o título de especialista e tem que ter uma prova de física. A gente tem que fazer uma prova de física dentro da prova. Tinha uma senhora física que trabalhava na radioterapia. Existe ela ainda lá? Sim, existe esse profissional ainda que tem. É o físico médico especializado em radioterapia. A gente tem o físico médico especializado em imagem e o físico médico especializado em medicina nuclear também. A equivalência do físico médico, ela é como se fosse o farmacêutico para o tratamento medicamentoso. Então, se você prescreve um remédio, tem uma bula que garante que aquele remédio vai entrar, sair, ser metabolizado. E a radioterapia, o físico garante que a radiação vai entrar, vai sair, vai fazer o efeito que se espera que faça. E o físico também garante que o equipamento entregue ao paciente a dose que o médico prescreveu. Então, o físico tem um papel muito importante. Eu vou pular, só pra gente não perder essa pergunta, mas uma coisa que eu sempre tenho essa... Porque o raio, pra quem acompanha, quem vê o nosso podcast, sabe assim, a gente tem várias pessoas leigas, mas assim, você não vê o raio, né? Você tá fazendo radioterapia, você não tá vendo o raio. Como eu sei que aquilo está, entre aspas, realmente atingindo o paciente? Eu tenho dosadores, eu vou fazendo testes com esse equipamento? Provavelmente sim, é isso? Mais ou menos sim, Piassi. A gente precisa ter a garantia de que o equipamento vai executar o que a gente está fazendo. Sim. No caso de tratamentos feitos por equipamentos, né, que a gente chama de teliterapia. Tá. Tem também uma outra forma de radioterapia, que é a braquiterapia. Explica para eles entenderem qual a diferença. Eu vou explicar. Tá. Quando você coloca a fonte de radiação perto do paciente, nós chamamos essa estratégia de braquiterapia, porque braque vem do prefixo, talvez grego, perto de, e teliterapia, longe de.
Então, o equipamento, ele é testado, então nós precisamos ter garantias de qualidade que o equipamento vai executar o feixe de radiação que o médico imagina que seja entregue ao paciente. Entendi. Então, antes do paciente vir fazer o tratamento, o equipamento é testado. Nós colocamos uma peça que simula um corpo humano, que a gente chama de phantom, em inglês fantasma. Esse phantom, ele absorve a radiação e é possível fazer uma medida dessa radiação. Então a gente sabe que o equipamento, quando ele for ligado para tratar o seu Joaquim, ele vai ser tratado o phantom, com os parâmetros do seu Joaquim. E aí a gente vai saber que o equipamento vai executar. Você constrói um boneco nos tamanhos do seu Joaquim. É um simulador de um corpo humano. Entendi. Porque a radiação, ela é absorvida no corpo, né? Então você tem uma diferença da absorção da radiação que varia de acordo com a densidade dos tecidos. Osso, gordura, músculo, enfim, etc. Sim. Próteses. Então, voltando à sua pergunta anterior, a gente tem duas formas de radioterapia, teleterapia e a bracterapia. E me permita fazer um parênteses aqui. Claro. No final porque a radioterapia é uma especialidade médica, né? Que a gente diria que ela é um filho bastardo da medicina, né? Porque no final do século XIX, a Madame Curie, Marie Sklodowska, que viria a ser chamada Marie Sklodowska-Curie, ela era uma polonesa e casou com um francês. Ela descobriu ali o rádium, descobriu a emissão de radiação pelo rádium e, paralelamente ao tempo dela, o professor William Röntgen, da Universidade de Nuremberg, na Alemanha, descobriu o raio-x. Então, no final do século XIX, simboliza a descoberta das radiações em medicina. E menos de 2 anos depois da descoberta dessas descobertas, já existiam pacientes procurando esses profissionais que não eram médicos para fazer tratamentos. Não eram médicos. Então, antigamente, você descrevia braque, que é o prefixo perto de, braque-Curie-terapia. Porque era uma terapia perto da Curie. Ou, no laboratório da Curie. Bem interessante aqui. O filme que é muito interessante. Extremamente interessante. E tem 2, Abel. Tem dois? Tem 2 filmes. Tem um mais recente. Qual é o filme que falou que ela vai abrir só os escritos dela e daqui 1500 de... Tem uma história dessa, não sei se é verdade isso, que onde ela fazia as anotações dela... Tem resíduos. Então tá fechado, não sei aonde, não abriram até hoje. É verdade. E vão abrir só daqui não sei quantos mil anos. A meia vida do rádio é 1600 e alguns anos. Exatamente. Eles estão loucos pra saber o que ela escrevia, só que não abriram até hoje por causa dessa... Que loucura. Você estava me perguntando, eu te interrompi. Dois filmes. Deve ser mais recente. Sim, tem um de 2016 e um agora de 2020, talvez. Ambos contam a mesma história sob diferentes pontos de vista, muito interessantes para eu que gosto, vale a pena. Nossa, eu fiquei apaixonado pelo filme. Onde que tá esse filme? Tá na Netflix? Um deles tá na Netflix. E o outro, eu não lembro onde que eu assisti, eu acho que eu... O mais recente, de 2020, tá na Netflix? Netflix. Assistiu o antigo, 2016. Não, 2020 eu não assisti. Vale muito a pena assistir. Vale a pena demais. E aí, indo nessa linha de tempo, né? Ainda no final do século XIX, foram enviados relatos de 3 pacientes com tumores de pele na face tratados com radiação. Então ali a gente tem os primeiros relatos de tratamento médico, de tratamento de doenças com radiação. Esse relato foi publicado na revista da Johns Hopkins, em Baltimore. São 3 pacientes tratados com sucesso. Naquela época também, tem uma descrição do que seria o primeiro médico radio-oncologista. Era um estudante de medicina da Universidade de Chicago, que teria convencido o professor dele a fazer tratamento com radiação numa paciente na enfermaria que estava com câncer de mama terminal. Então esse viria a ser o primeiro médico radio-oncologista, porém a gente não tem registro na história desse fato, a gente tem registro da paciente num dos diários dela. O fato é que isso desencadeou um empiricismo muito grande por detrás do uso das radiações em medicina. E a gente paga a conta disso até hoje, né? Os pacientes hoje, eles têm mais medo, às vezes, do tratamento. A radioterapia mete mais medo do que químio, do que cirurgia. Verdade. Pode ver. Verdade. Eu passo, vou dizer aqui, 1/3, sei lá quanto, 20%, 30% do tempo de uma consulta, tentando desmistificar um tratamento que melhorou muito. Vamos pegar 20 anos. Melhorou muito a radioterapia. A gente tem muito menos efeitos colaterais hoje do que nós tínhamos no passado.
Então, esse estigma ainda continua parte dele por conta desse empirismo aí. Dessa história que eu contei para vocês aí. Olha que interessante, o Samir falou uma coisa e a gente sente isso nos pacientes e também nas nossas conversas, desse medo da radioterapia. A minha, assim, depois a gente pode voltar, mas assim, uma pergunta que, baseado nisso. A radioterapia, hoje, como tratamento exclusivo de um câncer, qual é o câncer que trata só com radioterapia como primeira escolha? Tem algum? A gente tem ainda alguns tipos de tumores que são tratados com a radioterapia como sendo o ator principal. Isso. A gente tem câncer de colo de útero. Os tumores de colo de útero, a radioterapia, ela entra como a primeira indicação em todos os estadios. Que interessante. Você tem tratamentos cirúrgicos que podem ser feitos em estadios iniciais, mas a radioterapia também pode ser feita com o mesmo prognóstico? Com o mesmo prognóstico. Tá. Tanto que a partir do estadio, enfim, de um determinado estadio, a radioterapia é a primeira opção. O câncer de próstata, em estadios iniciais, a radioterapia, nas duas formas, a teleterapia, a radioterapia externa, ou a braquiterapia, é também a primeira escolha, em paralelo com a prostatectomia. Sim. Ambos com possibilidade de gerar o mesmo desfecho oncológico no paciente, desde que bem feitos, né? Tanto a cirurgia quanto a radioterapia. Samir, só para quem está acompanhando nós, a gente teve agora, acabamos de vir de uma comemoração do Novembro Azul, discutimos bastante sobre prostatectomia, não falamos disso, né? Não foi falado. Não conversamos sobre isso com o urologista que esteve aqui conosco, o Afonso. Então é braque, você coloca a radioterapia dentro da próstata, isso é feito no centro cirúrgico ou é feito no ambulatorial? Centro cirúrgico. Isso é centro cirúrgico. Existem duas formas de fazer braquiterapia. Existe uma que você coloca o implante que são sementes de iodo. Tá. Essas sementes, elas têm uma meia-vida de 80 dias. Você põe e deixa. Você coloca lá 80, 100 sementes, em média, em volta de toda a próstata, dentro da próstata. Tanto que é uma braquiterapia que a gente chama intersticial. Tá. E tem também a braquiterapia de alta taxa de dose, onde você coloca agulhas. Essa que eu já vi. E dentro dessas agulhas você faz viajar uma fonte de irídio. Essa eu não tinha visto da intersticial, não conhecia. Tem essas duas modalidades. E a mais moderna não tem a mais moderna? Ou seja, qual é a mais antiga e qual é a mais nova dessas As duas têm aí 30 anos de história, pelo menos. Tá. Interessante. E quem implanta? É o radioterapeuta? É o rádio, Não é o urologista que implanta... É uma história interessante isso, porque nos Estados Unidos, essa ideia nasceu da junção de um urologista com um radiologista intervencionista. Tá. Radiologista, radio-oncologista, radioterapeuta, é uma confusão de uma sopa de letrinhas. Tá. Depois podemos falar nisso, se vocês quiserem. Vamos. Mas nasceu a ideia da braquiterapia de próstata na conjunção de dois médicos diferentes. E aí no Brasil, as primeiras instituições, o Hospital Sírio-Libanês foi uma delas, não foi a primeira, mas foi uma delas, começou com a radioterapia com a supervisão de um urologista. Tanto que até hoje, o urologista ele entra junto com o rádio e se ele não participa da braque propriamente dita, ele faz uma cistoscopia após o procedimento para fazer um inventário das vias urinárias. Interessante. Continua. Então, colo de útero, próstata, mais algum tratamento de primeira linha? Que é o ator principal? A gente tem, por exemplo, dá para você imaginar que você pode tratar um meningioma, que é um tumor benigno, que nasce em todo o neuroeixo, com radioterapia como uma modalidade principal. É um tratamento que interessante, que é feito, é um tumor que às vezes o oncologista clínico não recebe esse paciente, o neurocirurgião recebe, o neurologista, ou enfim, um paciente que faz um exame de check-up lá, inclui-se uma ressonância e acha um meningioma incidental. A radioterapia é a primeira modalidade para tratamento de meningiomas. É um tratamento que a gente pode fazer também em schwannomas, que são tumores que dão dentro do sistema nervoso central. Você tinha até o final dos anos 80 a radioterapia como a primeira modalidade no tratamento de linfomas, principalmente o linfoma de Hodgkin. Você irradiava o paciente. Tem uma técnica antiga que chamava irradiação em manto. Hoje a gente não faz mais porque no cenário dos linfomas os tratamentos sistêmicos viraram a primeira escolha. E a radioterapia a gente acaba não fazendo mais de rotina, somente em alguns casos. Interessante. A gente tem também tumores de pulmão em estadio inicial. Então você pega lá um vozinho de 75 anos que tem 5 comorbidades, faz uma tomografia e acha uma bolinha lá no pulmão.
faça uma biópsia, um adenocarcinoma. Esse paciente não tem condições de fazer a cirurgia. Fazer a lobectomia, enfim, o procedimento cirúrgico. A radioterapia, aí a gente faz um tipo de radioterapia que chama radioterapia ablativa. Ou radioterapia, ou radiocirurgia extracraniana. Você faz doses ablativas de radiação. Bem concentrada. Bem concentrada. Você planeja o paciente, faz um planejamento, levando-se em conta o movimento respiratório e o equipamento, ou feixe de radiação, ou mesmo o próprio equipamento, entre aspas, caça o tumor que se movimenta dentro do tórax. Isso que ano começa essa cirurgia? Para pulmão, por exemplo? Eu vi os primeiros casos sendo feitos em 2007. Eu era assistente nessa época. E a gente tem resultados muito interessantes nessa população inoperável. Porque tem muitas vezes que o câncer de pulmão também ele pega grandes vasos, né? Quando ele não é periférico, ele é mais central. E ele é inope, né? Quer dizer, é interessante demais isso, que é um grande senão. Ô, Samir, para quem está nos acompanhando que é leigo, eu sempre gosto de ficar explicando para a gente também não perder muito a nossa conversa, porque a gente começa a conversar, fica uma delícia conversar medicina. Mas assim, a radioterapia, ela hoje tem o seu uso mais depois do tratamento cirúrgico, né? Que a gente chama de adjuvante. Isso. Que, ou seja, você faz a cirurgia, faz tudo, depois você faz para fazer um complemento. Não sei se a palavra é essa. Sim. Antes, existe algum tratamento antes, ou seja, antes da cirurgia? Ou seja, uma radioterapia neoadjuvante? Existe. Existe? Existem cenários, assim, claramente estabelecidos de tratamentos com radioterapia no contexto pré-operatório, vamos dizer assim. Então você tem sarcomas. Acho que sarcoma seria o melhor modelo para explicar isso. Você faz uma radioterapia antes da cirurgia, porque você vai tratar o tumor com ele ali. E aí o teu objetivo é tentar fazer com que haja uma diminuição desse tumor, diminuir a extensão da cirurgia. Além disso, você também pode, entre aspas, esterilizar a redondeza desse tumor para evitar uma disseminação ali intraoperatória. Você tem também radioterapia pré-operatória neoadjuvante nos tumores de reto. Esse é um cenário interessante também. A radioterapia tem uma história de 2 ou 3 décadas, pelo menos, nesse contexto pré-operatório em tumores de reto. E tem pacientes que atingem a resposta completa com o tratamento neoadjuvante, que envolve a radioterapia e às vezes quimioterapia também. E aí esses pacientes, às vezes, em tendo resposta completa, hoje a gente os pesquisadores estão estudando o acompanhamento desses pacientes sem cirurgia, sem operá-los. Então isso é uma evidência que está... Porque eu acredito que a cirurgia fique, a palavra dificultada, ou seja, fica mais trabalhosa pós-rádio, pela inflamação, pela fibrose. Sim. Quer dizer, então assim, se você precisar não operar, melhor. Sim. Mas a ideia não é essa. A ideia, a priori, é neoadjuvância para reduzir o tumor, é isso? Para reduzir tumores e esterilizar a doença microscópica. Esse é o mesmo objetivo da radioterapia pós-operatória. Né? Então... Porque os tratamentos cirúrgicos de câncer de reto são extremamente mutiladores, né? Principalmente no reto baixo, no reto baixo. Então você quase que sempre, se esse tumor toca o esfíncter, é muito difícil preservar o esfíncter. Ô Samir, você falou que em 20 anos houve uma evolução muito grande da tecnologia que envolve as radioterapias, a radioterapia sem solato. Quer dizer, sai da bomba de cobalto, é isso que eu entendo que seja isso? Sim, e hoje você está no MRI, como é que funciona isso de valor, de custo? Quer dizer, eu imagino que o custo de um equipamento desse é absurdo, por isso que não tem tantos centros. E aí, voltando àquele seu assunto que você falou, que não chega a 1.000, né? Poucos especialistas. Quer dizer, não é por falta que é muito caro isso ou não? A incorporação tecnológica tem as suas vantagens e os seus desafios, vamos dizer assim, né? Vamos colocar aí 25 anos, né? Mais ou menos o tempo que eu tenho de formado. Como que era 25 anos atrás? Vamos pegar uma paciente com câncer de mama que faz uma mastectomia, não tinha reconstrução naquela época, ou tinha, mas não era tão difundida, nem indicada, né? Nem indicada. Do ponto de... Vamos fazer radioterapia, a paciente entrava numa sala, eu ia lá, fazia riscos na paciente, e aquela região que eu delimitava na pele era o que eu tinha como limite do tratamento. Então eu não tinha ideia de como a radiação fazia o efeito dentro do paciente. É dessa paciente que a gente tem os indícios de toxicidade tardia, que hoje, 2021,
tanto assustam, às vezes, os médicos que têm que operar complicações e os filhos ou parentes dessas pacientes que foram tratadas no passado. Ou seja, a radiação pegava o coração, pegava o pulmão, pegava tudo. A gente não tinha ideia de como era feito. Controle de profundidade. Então, aí a gente começou a usar a tomografia para desenhar, por exemplo, um câncer de mama. Eu vou desenhar a mama, vou desenhar o coração numa mama esquerda, o pulmão, enfim, a mama contralateral, tireoide, etc. Sim. Então, o computador, a gente vai calcular o tratamento usando as imagens da tomografia. É o que nós chamamos de radioterapia 3D, ou tridimensional. Tá. Aí nós vamos aplicar feixes que vão ser direcionados conforme a forma do tumor. Então, radioterapia tridimensional conformada. Depois a gente teve a incorporação da radioterapia com intensidade modulada, IMRT. Então, quando você modula os feixes de radiação e você consegue diminuir ainda mais a dose na periferia desse tecido que tem que ser tratado. Isso diminui a toxicidade do paciente, tanto toxicidade aguda quanto tardia, e aumenta a chance de eu acertar o alvo. Então, eu aumento a efetividade e diminuo a toxicidade, eu aumento a razão terapêutica desse tratamento. Então, isso faz com que o tratamento seja mais bem tolerado, porque dá menos efeitos colaterais, e por que não dizer que ele vai curar esse paciente com uma maior probabilidade. Depois a gente incorporou a imagem para monitorizar o tratamento. Então, a paciente está deitada lá, ou o paciente está deitado no equipamento, eu tenho como, no momento do tratamento, ou imediatamente antes do tratamento, ter certeza absoluta que aquele tumor está ali. Então, imagina, eu tenho um tumor dentro do corpo que eu tenho que direcionar um feixe, e eu tenho que ter uma precisão de milímetros para não errar o alvo. Então, com o uso de imagens para guiar a radioterapia guiada por imagem, é o nome dessa nova inovação. Então, isso nos permitiu fazer tratamentos mais rápidos. Então, eu tratava, por exemplo, câncer de mama em 6 semanas, depois a gente passou a tratar com 3 semanas, e hoje a gente tem evidências muito robustas que nos permitem fazer tratamentos em 1 semana. Que loucura, Deixa eu aproveitar. E a radioterapia intraoperatória aqui na mama se tentou? Você pegou uma época, uma época de fazer. Por que isso não... Aqui no Brasil não foi muito para... A gente fez bastante, faz tempo que parou, né? Foi a minha tese de doutorado. Foi. Exatamente, eu ia falar. Como que tá isso? Bastante no... Fizemos, a gente fez mais de 200 casos no Sírio-Libanês, começamos a fazer em 2004. A gente tem critérios de seleção muito bem estabelecidos hoje em dia. A história dos tratamentos intraoperatórios no câncer de mama é uma história antiga também, como muitas outras da radioterapia. Mas eu acho que a gente esbarra na questão de custo. Acho que a gente estava falando atrás. Sim, depois podemos retomar essa questão que você havia me perguntado, Piassi. Mas eu acho que se aplica também ao cenário da rádio intraoperatória, porque você tem que ter uma sala cirúrgica num hospital que tem o equipamento da radioterapia. Você tem que ter um deslocamento do paciente. Tem a questão de risco de infecção hospitalar. Felizmente, a gente não teve nenhum caso na nossa casuística, mas a questão de logística é difícil, então a gente não consegue reproduzir a radioterapia intraoperatória em muitos centros. Existe uma opção que é comprar um aparelho, mas é muito caro. É muito caro, né? Então, no Brasil não pegou muito isso. O tratamento de radioterapia intraoperatória, a gente tem alguns lugares que tem equipamentos, mas aí a gente acaba que tendo, entre aspas, uma concorrência dessa radioterapia que eu estava falando há pouco, que propõe um tratamento em 5 frações para um paciente. Então, quando você compara radioterapia intraoperatória versus 6 semanas de radioterapia... Aí não tem dúvida que a intraoperatória... isso. Mas agora com 1 semana... Exato. Então, ainda é feito, mas não com a frequência que a gente tinha aí há 10 anos atrás. E do ponto de vista de eficácia? E se você acha que existia algum tipo... O fato de você estar fazendo intraoperatória focado no ponto onde estava o tumor e tal, você acha que isso realmente tem um valor significativo ou não? Eu acho que você tem algumas premissas, né? Que você irradia um leito cirúrgico, o mastologista acabou de tirar o tumor, vamos imaginar que ficou ali uma stem cell, e aí você vai lá, essa célula é resistente, com a dose alta e dose feita na hora, dose única e alta, você tem mais chance de matar essa célula em comparação ao tratamento fracionado. Eu acho que também a gente precisa valorizar a seleção de pacientes, porque quando se começou a fazer esses procedimentos, vamos pegar o Instituto Europeu de Oncologia lá em Milão. Você tinha lá 1.000 e poucos pacientes incluídos no estudo, que fez o estudo de fase 3, que fez a radioterapia intraoperatória, e quase 5.000 pacientes que batiam na porta do Instituto
que queriam fazer o tratamento, mas elas não eram elegíveis. Então você tem, entre aspas, uma contaminação de pacientes com critérios de seleção inadequados para o procedimento e que vai acabar gerando resultados desfavoráveis, né? Então você tem que selecionar bem o paciente. Eu acho que em tudo na oncologia, né? Você tem que selecionar bem. O número de trabalhos, né? Eu vejo o Samir sempre, né, referendar. É impressionante como se faz trabalho, como se faz protocolo, como se faz trial. É impressionante. Acho que é a área da medicina hoje que mais se estuda. Sim. Acho que é essa área de oncologia. Porque assim, ele toda hora tem coisas novas, toda hora tá aparecendo. Eu só uma anedota, mas eu lembro quando a gente fazia essas radioterapias intraoperatórias, terminava, porque ele coloca o tipo de uma barreira, né? Uma placa assim de barreira para ele bate e fica parado ali, para não ultrapassar, para quem está nos acompanhando. Terminava, eu tinha medo de pegar aquela barra, dá a sensação que aquilo tá cheio de radiação. E não tá, né? Já foi embora, né? Mas a gente ficava, chumbo, né? É chumbo, né? A gente ficava ali preocupado com aquela... Ô Samir, me fala uma coisa, em relação à radioterapia, eu vejo aquele estigma de novo. Por que a radioterapia sempre é no subsolo do hospital? É por questões de proteção? Como é que... Porque o ambiente é meio um ambiente estranho, né? Não estranho. Dark, vai descendo. Isso também estigmatiza um pouco, né? Estigmatiza. Por que isso, Samir? Por que não dá pra fazer tipo proteção em cima? Por exemplo, chumba as paredes no andar superior, lá no primeiro andar, por exemplo. Tem a questão do custo da casa-mata, né? Que é o bunker, que é o lugar onde fica o equipamento. Às vezes, se você não planejar essa localização dessa casa-mata ou desse bunker, ela fica mais cara do que o próprio equipamento. Porque você tem que ter paredes de, sei lá, 1 metro de chumbo de alta densidade ou reforçar com metal. É feito todo um cálculo que estima o fluxo de pessoas em todas as paredes dessa sala, e aí você estabelece a proteção adequada para você ter uma segurança radiológica. E a lei brasileira é muito rigorosa, principalmente depois do acidente de Goiânia. Do então, Césius. Se você tem um porão, você tem menos paredes com vizinhanças vivas, que a gente fala. Se você, sei lá, fizer num aterro, você só precisa fazer 2, 3 paredes em contraposição. Porque o resto não tem ninguém. No Memorial, em Nova York, a radioterapia fica no 3º andar. Então lá as construções têm que ser calculadas levando-se em conta gente em todas as direções. Porque realmente tem isso, né? De você sempre descer, né? 3º subsolo, 2º subsolo, 5º subsolo, e fala, poxa vida, dá essa sensação. Ô Samir, me fala uma coisa. Você visitou vários centros no mundo de radioterapia. Como é que tá o Brasil nisso? De equipamento, de última geração? Tá assim na crista da onda ou não? Eu acho que com a maior dinâmica de fluxo de informações que a gente tem hoje, do ponto de vista de indicação, de discussão multidisciplinar, o Brasil não fica atrás. Há 10 anos, 15 anos atrás, quando eu ainda era residente, a gente assistia aquelas discussões por teleconferência com grupos do exterior, e a gente via que a tomada de decisão deles era eventualmente diferente da nossa. Tá. Então hoje a gente não tem mais essa barreira, felizmente, né? Agora, em termos de equipamento, eu diria que o Brasil ainda está um passo atrás do que a gente tem lá fora. Eu vou colocar o nome de um equipamento, que é um tipo de feixe que é prótons. Então você tem a radioterapia com fótons, que são produzidos por aceleradores lineares, por raio-x de alta energia, e você tem prótons. Os equipamentos de prótons, para começar a nossa conversa aqui, eles custam cerca de 10 vezes o equivalente a um acelerador linear com fótons, ou com raio-x de alta energia. Então a gente tem essa barreira, mas a gente não tem no Brasil. Para eu dizer para você que fazer um tratamento com prótons, eu tenho vantagens clínicas em muitos cenários, eu não tenho. Mas o Brasil precisava, alguma instituição precisava ter esse pioneirismo, essa visão de futuro. A gente já tem, por exemplo, equipamentos de última geração, aceleradores lineares de última geração no Brasil, em vários centros. A gente tem já uma incorporação cada vez maior da inteligência artificial na radioterapia. Então a gente consegue ter uma ajuda na automação dos processos, na qualidade dos tratamentos muito maior. Os planejamentos são feitos com muito mais rapidez hoje, muito mais fluidez do que a gente tinha no passado. Você recebe no Sírio, claro, pacientes do Brasil inteiro. E do exterior também. Do exterior também. Mas quando a gente fala em medicina, São Paulo,
Mas como é a radioterapia fora dos grandes centros? Como é a radioterapia na região norte, no nordeste? Deve muito em relação ao que a gente vê aqui em São Paulo? Como que tá isso? Felizmente, a diferença hoje está menor. Abel, está bem menor, mas ainda existe uma heterogeneidade muito grande com relação à demanda pelo acesso ao tratamento. O Brasil é um país de dimensões continentais, como vocês sabem. Nós temos no Brasil hoje não mais do que 400 aceleradores lineares. 400 e alguma coisa. Tá. A maioria deles, obviamente, vai estar nos grandes centros. Então a gente tem um dado do IBGE que é assustador. O deslocamento médio do paciente para vir fazer a radioterapia é de 72 quilômetros. Interessante. Então, você tem... Quer dizer, não é do lado de casa, né? Você tem um censo do IBGE que tem um mapa do Brasil com alguns riscos. E dá para ver lá alguns riscos que me assustam, que é o risco que sai de Manaus... E vai fazer em São Paulo. E vem para São Paulo. É o paciente que sai de Manaus para vir fazer radioterapia em São Paulo. E outros lugares também. Nós temos um plano, né, que o governo brasileiro, há menos de 10 anos atrás, lançou, que é o Projeto de Expansão da Radioterapia Brasileira para o SUS, que é o PERSUS. O governo, naquela época, propôs a compra de 80 aceleradores lineares, propôs a instalação de uma fábrica de equipamentos do Brasil, para tentar aumentar um pouquinho a oferta de tratamentos, diminuir a demanda pelo acesso ao tratamento. Nós temos dados, infelizmente, mais de 5.000 pacientes morreram na fila de espera de radioterapia para tumores que são primariamente tratados com radioterapia, como colo de útero e pulmão. Então, contra dados tristes como esse, o governo vem fazendo algumas coisas. E esse projeto de expansão, instalado em 2012, propôs a compra de 80 máquinas. Em novembro de 2021, 2-3 meses atrás, metade dessas máquinas haviam sido entregues. Então, assim, não foi totalmente concluído esse projeto. Existe uma série de problemas relacionados a essa execução lenta, problemas de logística, problemas de planejamento. Houve uma melhoria, sim, com essa implementação da metade dessas máquinas, mas ainda a gente precisa percorrer um caminho muito longo. Existe ainda assim uma diferença muito grande de oferta de tratamento e vamos dizer assim, do cardápio de tratamentos. Entendi. Então, se o paciente tem numa cidadezinha do interior um equipamento de cobalto, a gente tem ainda bombas de cobalto funcionando. Ainda tem. Estão sendo desativadas aos poucos, mas ainda tem. Então, o paciente que tem um tratamento para ser feito, se ele ficar na cidade dele, ele vai receber o tratamento com uma bomba de cobalto. Então, obviamente, esse tratamento, por exemplo, para um tumor de laringe, vai desencadear muito mais efeitos colaterais em comparação ao tratamento mais moderno. O tratamento radioterápico, ele é muito tecnologia dependente. Assim, se você pudesse colocar uma balança, ele é técnico, tipo radioterapeuta, físico médico e o equipamento. De repente você precisa de um equipamento que vocês não têm, não dá para fazer o tratamento. Ele é muito tecnologia dependente ou não? Olha, ele é também tecnologia dependente. Eu diria que os equipamentos hoje são commodities, né? A gente tem aí, vocês estão acompanhando o investimento de capital estrangeiro na saúde. Então, só para não perder esse seu apontamento, mas na realidade, provavelmente os hospitais de ponta no futuro vão ser que incorporar essas tecnologias mais caras. E para ter esse dinheiro, provavelmente só com investimento estrangeiro. Porque eu imagino que um hospital filantrópico não vai conseguir comprar um aparelho de sei lá de quanto. Então, mas só para ligar os pontos do que você estava falando. O equipamento é uma commodity. Então, se hoje o equipamento mais novo do Brasil está em, sei lá, Belém do Pará, daqui 5 meses vai estar em Brasília, daqui 10 meses vai estar em Porto Alegre. Então, precisa ter pessoas. Tem que ter recurso humano, tem que ter capacitação profissional adequada, tem que ter gente especializada para fazer o melhor tratamento. Eu prefiro fazer um tratamento num equipamento com 10 anos de uso, mas sendo feito por uma equipe capacitada, alinhada, experiente. Eu prefiro fazer o tratamento aqui do que fazer o tratamento num lugar que tem um equipamento novo só pelo fato de ser novo. Não adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigir a Ferrari. Pois é. Mas provavelmente a minha assim, isso eu não tenho dúvida, né? Essa analogia foi muito interessante.
Mas a minha dúvida é assim, eu preciso daquilo para fazer o que eu quero fazer. Entendeu? Esse é que é meu receio. Mas entendeu? Eu vou mais longe. Por exemplo, ainda, né? aquele cirurgia, oncocirurgia guiada por radioterapia na ponta do pulmão. Com cobalto, você não consegue fazer. Não consegue. Você pode ser o melhor radioterapeuta, o melhor físico médico, você não consegue. Sim, esse é outro lado. Você tem que ter tecnologia. E talvez eu esteja errado, me corrija se eu tiver, mas tem um outro lado que eu estava pensando aqui. Se esse projeto que você colocou, desse número de máquinas, será que não faltaria radioterapeutas para formar esses centros? Já que é uma especialidade, como você muito bem colocou no início aqui, com poucos profissionais hoje para o Brasil. Eu vou corrigir sua fala. Faltam profissionais. Já faltam. Já faltam. Olha, gente, os acadêmicos de medicina, mais uma vez. Tem que olhar, não. Eu também falou que eles fazem essa, entre aspas, campanha, né, para os graduandos em medicina. E é fundamental, o mercado, o nicho. Esse projeto, ele previu aí transferência de conhecimento, treinamento, capacitação, instalação da fábrica de equipamentos. Para vocês terem uma ideia da questão dos planejamentos, a fábrica foi instalada em 2017 e foi fechada em setembro agora, alguns meses atrás, sem ter entregue nenhuma dessas máquinas que eu mencionei há pouco. Mas... Dentro das instalações da fábrica foram feitos ali anfiteatros, centros de treinamento. Então, era para ter... Se investiu muito. Era para ter sido feito isso. Não. O governo que investiu. Por que fechou? Acho que tem vários assuntos aí que envolvem. Eu tô com parte deles na ponta da língua, porque foi a minha TCC do meu MBA, que eu concluí você concluiu agora, parabéns, final de 2021 pela FGV, pelo CEAS. E o meu tema foi esse. Então, acho que os motivos principais envolvem a competição por produtos do exterior. Quando o governo abaixa o imposto de importação de um produto... Aí fica imbatível. Aí você gera um concorrente imbatível para a fábrica que está começando aqui. Então, esses e outros problemas causaram a desistência da empresa de continuar a operação da fábrica no Brasil. E deve existir também uma certa... São poucas as empresas que produzem esse tipo de aparelho. Sim, um cartel. Um cartel, ou você acha que não? Eu acho que sim. Acho que sim. Vamos pegar... Eu vou citar nomes aqui. A gente tinha, há 15 anos atrás, a Electa, que é um braço da Philips. A Varian, que é uma empresa americana. E a Siemens. O budget para radioterapia da Siemens era de 3%. E aí, há cerca de 15 anos atrás, a Siemens fechou as portas para radioterapia. Mas ficou, então, a Varian e a Electa, mas a Siemens, no ano passado, comprou a Varian. Então, a Siemens entrou de novo com tudo no mercado. Então, eu acredito que exista, assim, uma questão aí de proteção, das empresas, assim. Porque são poucas. E existem outras pequenas empresas que não conseguem chegar, né, no nível dessas maiores que vendem equipamentos para o mundo todo. Ô Samir, a gente vê de vez em quando alguns equipamentos, eu não vou saber falar os nomes, porque a gente não trabalha com essa área, mas a gente escuta e vê de pacientes, vê de colegas, algumas, tipo, do cérebro, gamma knife, não sei o que, knife, um monte de coisinha nova que aparece. Eu vi de mama, que faz uma cirurgia radioterapia de mama, não chama radioterapia, mas tratamento por radioterapia na mama, né? Quer dizer, tá aparecendo um monte de equipamentos novos que as empresas estão, entre aspas, colocando no mercado com o intuito de fazer uma cirurgia, um tratamento não invasivo ou tratamento... Isso, como é que tá essa tecnologia? Existe vários sendo pesquisados? Existe um marketing muito grande, obviamente, né, Piassi? E obviamente, se você faz um investimento... Você vai falar que vai dar certo, né? De 8 dígitos, né? Vamos dizer assim. Você precisa divulgar, obviamente, o que você tem em mãos. Então, entendo. Marketing é muito grande. Especificamente sobre o Gamma Knife. Gamma Knife é um equipamento que tem 196 pequenas fontes de cobalto que direcionam para o mesmo ponto, que a gente chama de isocentro. Então, é um equipamento que você usa para tratar enfermidades do sistema nervoso central e do pescoço proximal. Existem tratamentos, então o paciente vai receber um tratamento de radiocirurgia para uma condição do sistema nervoso, aí a gente escuta falar, o paciente fez Gamma Knife por aquela doença. Isso. Você associa o nome da máquina ao nome do tratamento. É quase um chiclete, né? Quase goma de mascar e chiclete, a marca chiclete. Isso aí tem demais. Interessante. A gente tem que
filtrar Samir, isso. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Você, qual que é o seu risco de ser radioterapeuta, assim, no sentido de radiação? Como é que funciona isso? Existe uma incidência maior de uma doença X ou Y nos radioterapeutas ou não tem? Hoje em dia a proteção e segurança é muito tranquilo? A proteção e segurança hoje é muito tranquila. A gente tem que ser registrado na Comissão Nacional de Energia Nuclear. A gente tem dosímetros, que a gente anda com eles, do jeito que o técnico de raio-x tem, enfim, os profissionais que trabalham com radiação, médico nuclear, enfim. Mas a gente não tem contato com radiação. Zero. A gente... Nem no ambiente ali. No ambiente não, é uma área controlada. Controladíssima. Mas assim, a exposição ali a gente tem que fazer um hemograma por ano. Mas o risco ocupacional é muito baixo hoje. Não é zero, claro, mas é muito baixo. Tá. É muito baixo. Até porque como eu falei antes, a nossa legislação é uma das, se não for a mais rigorosa do mundo nesses e outros aspectos, né? E geralmente são relacionados ao descuido mesmo, né? A gente percebe, às vezes a pessoa tá naquilo todo dia, não digo no hospital como o Sírio, mas se a gente começar a caminhar um pouquinho mais para dentro do Brasil, o cara tem coisa... Sabe aquilo que você não enxerga? Você acha que não vai acontecer? Esse é um grande... grande problema. É um grande risco. Mas isso eu acho que faz parte também do medo da pessoa em se interessar pela profissão, né? Aliás, se eu preciso falar isso. Fale. Radioterapia é uma coisa que... O que é radioterapia? Terapia com radiação. Sim. Então essa é a palavra que designa o tratamento. Mas ela também significa o nome da especialidade médica. E o nome do especialista? É radioterapeuta ou é radio-oncologista? Existe uma briga muito grande, um debate que eu não sei o quanto que isso é inteligente ou não, mas o fato é que a palavra radioterapeuta pegou no Brasil. Mas é uma tradução literal. Radioterapeuta é o nome do técnico que liga o equipamento da radioterapia. O nome do médico, fora daqui, é radio-oncologista. Eu acho mais porque adequado. A nossa formação é uma residência de 4 anos. E assim, eu trato condições não oncológicas, né? A gente trata uma formação arteriovenosa, que não é oncológico. A gente faz tratamento de cicatrizes para não fazer para não fazer queloides ou cicatrizes hipertróficas. A gente trata, enfim, uma série de outras condições não oncológicas, mas 99% dos nossos pacientes são são pacientes oncológicos. E a nossa formação é oncológica, porque a radiação é um tratamento contra duplicação celular. Todas as enfermidades que envolvem duplicação celular são passíveis de tratamento com radiação. Então, radio-oncologista é a palavra, mas tem gente que não gosta, por causa dessa história de tratar, eventualmente, pacientes não oncológicos. Mas no Brasil pegou, né? Então, radioterapia é o nome do tratamento, o nome da especialidade, o nome do médico é radio-oncologista ou radioterapeuta. Eu não me incomodo com o nome que me dão. O Samir falou uma coisa interessante, que realmente a gente fala em radioterapia, a gente fala em câncer, ou seja, em oncologia. E os pacientes de estéticos que vão ao serviço de radioterapia para fazer cicatriz inestética, elas ficam com medo. Você fala beta-terapia. Peraí, doutor, beta-terapia. Não, a questão... até acho, beta-terapia. Mas eu acho que mais aonde ela vai ser tratada, porque ela vai junto... Né? Até em São Paulo, uma época, teve um centro de beta-terapia estética. Não sei se você lembra disso. Mandaram folder para todos os consultórios. Eu lembro. Mas acho que fechou. Acho que fechou. Ele tentou fazer, porque tentou meio que tirar esse estigma. Tirar o estigma. Da oncologia. Porque é uma coisa interessante, né? Porque assim, é uma coisa meio do ser humano. A gente faz reconstrução mamária, trata câncer de mama. Alguns pacientes, doutor, não dá pra ir lá, porque as pessoas a minha quimioterapia é mais forte que a sua. Sala de espera, a famosa sala de espera. Ela sabe a cor, a minha azul, verde. A minha azul, você é verde. Mas isso é a natureza humana, né? Não é? Que coisa... pessoa fala o que ela sofreu primeiro, pra depois falar se ela tá curada ou não. Se ela tá curada ou não. É a natureza humana. É como aquela mulher que chega na sala de espera do obstetra, mulher primigesta, a outra... Nossa, mas eu sofri tanto pra ter meu primeiro filho, sabe? É de ser humano isso. Eu achei que era meu parabéns, senhora. Em vez de você tranquilizar a pessoa, né? Fala, nossa, Deus, nunca mais. Espera, então, assim, sala de espera é sala realmente... de espera na rádio também tem esse tipo de situação. Mas muito. Sem contar os pacientes diversos ali da oncologia, né? As pacientes com câncer de mama que quando fazem a rádio, muitas delas já fizeram a quimioterapia e chegam sem o cabelo. Os homens que tratam câncer de próstata ficam, às vezes, na mesma sala de espera.
que as pacientes e os tratamentos de radioterapia, no caso, né, que a gente está falando, para próstata, o homem tem que beber bastante água para fazer a irradiação com a bexiga cheia. Enfim, tem uma série de dinâmicas aí da sala de espera. Sala de espera, né? Que não é fácil. Não é fácil. É assim, eu, graças a Deus, nunca também tive espero. com meu pai, mas nunca tive. Ô, Samir, me fala uma coisa em relação ao câncer. A gente tem aquela máxima que o câncer nunca vai ser curável. Não curável no sentido assim, que a gente não vai ter um medicamento. Agora, saindo um pouco da radioterapia, você como oncologista, eu sei que você tem uma expertise muito grande na oncologia em geral, não só na radioterapia, claro que a sua especialização é radioterapia, mas se fosse aquela história que o câncer nunca vai tornar-se uma doença crônica por interesses comerciais e não... Comerciais sem lado, né? Comerciais. E nunca vamos ter uma cura... Não sei se a pergunta foi clara, eu acabei me enrolando um pouco. O que você acha disso, você, na sua vivência oncológica? Eu acho que os pacientes estão vivendo mais hoje, né? Eu acho que a imagem melhorou. Então você tem hoje ressonância de 7 Tesla. 7 Tesla. Você acha bolinhas lá submilimétricas que com exames convencionais você não acharia. Tá. Os tratamentos medicamentosos melhoraram. Então você tem terapia-alvo, imunoterapia. Imunoterapia, velho. Você tem menos terapias citotóxicas, né, quimioterapia, e mais tratamentos-alvo específicos, né? Você tem a radioterapia que melhorou, como a gente descreveu aqui. A cirurgia melhorou, então sim, o cirurgião está operando em menos tempo, tem robô. No caso de alguns cenários oncológicos, você não faz linfadenectomias mais, ou você faz linfadenectomias seletivas, você faz cirurgias conservadoras. E você tem a questão da omissão de tratamento. Você tem o geriatra dando palpite na conduta de um paciente idoso. Então, assim, melhorou muito o tratamento oncológico. Se a gente pega aí 20 anos de intervalo, hoje, sem dúvida, os pacientes estão vivendo mais e estão tendo melhor qualidade de vida em comparação ao que a gente tinha no passado. E aí, o que acontece com isso? Quais são os filhos dessas novidades, né? Novos cenários, né? Então, a gente tem hoje... pacientes metastáticos que a gente acaba classificando de acordo com, por exemplo, o número de lesões. Então, se antigamente a gente tinha um paciente com inúmeras metástases e um paciente com uma metástase, igual. Esses dois eram estadio 4. Hoje, esses dois caras são diferentes. Então, esse paciente que tem uma ou até, enfim, poucos sítios metastáticos, nós estamos tendo hoje a audácia de tratá-los como se eles não fossem metastáticos. E a gente está aprendendo que a história natural desse paciente, ela é quase igual à história natural de um paciente não metastático, desde que a gente selecione ele bem. Então a gente tem aí o conceito da cronificação do câncer. Assim, eu tô remetendo aí 10 anos atrás, um pouco mais, eu assisti uma palestra fora do Brasil daquele Pat Adams, daquele filme. Sim. E ele é um cara extremamente crítico e teoria da conspiração, porque eu detesto teoria da conspiração, porque eu sempre... E ele fala isso, fala que a indústria não tem interesse na cura do câncer. Isso, você acha que é plausível um pensamento desse? Eu acho que esse aí é o peixe que sempre quer morder essa isca. Entendo. Eu acho que existe um interesse, sim, de dar os nomes corretos de acordo com interesse individuais ou corporativistas. Tá? Entendo. Acho que não é legal entrar muito fundo nisso. Não, mas eu entendo. Mas eu concordo com você que se você tiver 15 linhas de tratamento medicamentoso, 15 tipos de radioterapia, se eu tiver um paciente que vive mais, eu vou tratar ele mais. Então, a gente, na questão ética, tem que planejar esse tratamento, discutir numa equipe multidisciplinar, para saber se vale a pena, quais são os limites desses tratamentos. Eu lembro de um grande oncologista, não vou citar o nome, até para, entre aspas, não referendar e não personificar nosso bate-papo, mas ele fala uma vez para mim, Alexandre, tem vezes que eu vou indicar, eu vi um trabalho que saiu o trabalho, aí você tem um aumento de sobrevida, só que você não sabe quanto, de repente é 3 meses, de repente é 1 ano, aparentemente você vai ter um aumento de sobrevida, só que o cara vai ter que acabar com a fortuna familiar, vai deixar a família sem condições e sabe que não vai durar 3 meses a mais. Quer dizer, esse dilema ético, não sei se chama ético nesse momento, não é fácil, né, Samir? Não, é muito difícil você tomar essa decisão. Eu imagino que é uma decisão que vocês, de vez em quando, têm que tomar, né? Porque assim, queira ou não é todo mundo que tem o convênio, de repente o cara tem muitas condições, a gente vê vários pacientes que conseguem fazer um pagamento particular de 100%, só que assim, o cara está acabando com o patrimônio dele por uma sobrevida que é
E às vezes só que assim, um dia a mais para uma pessoa é muito importante, né? Mas, quer dizer, é tudo relativo, né? Qualidade ruim também, né? Também. E a gente faz esse serviço, vamos dizer, social / humanitário para esses pacientes, quando a gente percebe isso. Faz isso, Samir? A gente acaba fazendo no dia a dia. Isso é muito legal. A gente faz isso no dia a dia. Das mais variadas formas. Imagino. Porque tem todos os tipos de pacientes, todo tipo de condições econômicas, todo tipo de expectativa, todo tipo de né? Tem um monte de coisa, né? Você sabe que é uma coisa interessante, né, Pia? Assim, eu acho que quando a gente esbarra nesse assunto de você imaginar que chega uma hora que acabou, né? Eu lembro que uma vez eu era recém-formado, me chamou muita atenção, eu estava de plantão no hospital um domingo, e me chamaram correndo que teve uma parada. Chegou lá uma paciente de 92 anos, cheia de escara, magrinha. Eu vou fazer manobra de ressuscitação nessa paciente. Aí a gente pergunta, é ético não fazer? Deve fazer? É uma discussão muito ampla. Você entendeu? Essa discussão não tem fim. Mas essa é uma realidade que a gente vive. Sim, né? Mas não tem fim, né? Essa discussão não tem fim. Nós vamos aqui em 3 horas discutir isso. Eu falo uma coisa pra você, assim, meu pai teve linfoma, né? E eu lembro que a gente conversava muito sobre esse assunto. Eu falei, filho, chega uma hora que... Você acredita em milagre? Eu acredito. Eu também acredito. De vez em quando é incompatível com a prática médica, mas eu acredito em milagre. Eu também acredito. Eu acredito em milagre. Eu tenho fé. Eu também tenho fé. Gente, sou católico. Eu também. Eu acredito em milagre. Sabe que eu tenho... Eu acho engraçado o médico... Médico ateu, né? Eu já vi cada coisa na nossa... eu tenho fé. No meu dia a dia. Você sabe que se você colocar a fé na discussão disso... Agora eu não lembro mais agora os nomes, mas eutanásia, protanásia, eu não lembro. Tem vários agora que estão discutindo muito isso. Sim. De você fazer a medicina de conforto lá, também esqueci o nome. Paliativismo. Eu assim, se o cara crê em milagre, tudo bem, milagre pode ser no momento, vamos parar aqui, então o milagre tem que ser um pouquinho antes, na semana. Sim. É maluco, se você for colocar a religião nisso, você fica louco. Mas então eu tenho dificuldade. Multifacetário. Eu tenho muita dificuldade de discutir isso. Tratar o paciente médico é mais complicado. É complicado. Não é? Mas não só a radioterapia, em todos, né? Não, todos. Para nós também, para tudo. Com uma situação de oncológica, é diferente. Às vezes, a ignorância é uma bênção. Eu entendo isso. Você entendeu? Mas hoje o Google, ele piora essa ignorância. Mas nem tudo que está no Google. Porque a gente não usa Google médico. Sim. Mas o paciente leigo usa. Eu imagino que vocês devem ter muita coisa de Google. Nossa, demais. Porque o leigo usa muito o Google. O médico usa menos. O Dr. Google ainda é um... Muito. O Dr. WhatsApp também. Quer dizer, a gente não usa menos. Eu acho que o paciente não médico acaba usando mais o Google e acaba se perdendo mais as informações, né? E sabe por quê? Assim, recentemente eu tive 2 colegas que vieram até falecer de câncer e todos os 2 chegou no não quero mais nada. Até porque sabe... Bem antes do que normalmente uma pessoa não médica talvez fosse mais longe. Samir, deixa eu te perguntar uma coisa que eu sempre me... Assim, essa é uma coisa interessante. Bom, não vou... A gente vem não comentar de mim, então de nós, né, tia Evita, mas deixa eu comentar pro Samir, então. Tratar de câncer hoje, ou seja, não hoje, mas sempre foi um paciente que você não sabe se daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos vai estar vivo. Hoje, cada vez mais, graças a Deus, a gente tem, né, evoluindo nossos tratamentos, quer dizer, os nossos prognósticos estão cada vez maiores, a sobrevida cada vez mais com vontade, com alegria, sendo cada vez mais longevo. A minha dúvida é, você tem um paciente hoje, aí daqui na próxima consulta ele não aparece. Cadê o seu Joaquim? Morreu. Aí você faz um vínculo, aí, cadê? Morreu. Ou você vai fazer, não dá pra fazer mais nada, fizemos tudo. Como você se trata disso? Ou você não precisa... Como é que você... Do ponto de vista psicológico, você não sei, como é que você cuida assim? Uma vez eu gravei um desses depoimentos que eu falei uma frase que depois eu não sei se eu me arrependi ou não de ter falado ela. Que eu disse que o médico vive de boas notícias. O oncologista vive de boas notícias. Então, quanto menos más notícias nós ouvimos, melhor. Então, aquele paciente que vem final do ano, que a gente acabou de passar aí, vem trazer um presentinho, me tratei com você há 7 anos, tô bem, tô curado e tal. Esse é aquele paciente que nos dá orgulho, que renova o nosso orgulho. E por outro lado, a gente tem esse paciente, ou que a gente não fica sabendo qual foi o desfecho dele,
ou que a gente fica sabendo através dos colegas que o acompanham, falam, fulano não foi bem, etc. Ou que simplesmente a gente perde o contato. Então, isso me causa um pouco de angústia, sim. E eu preciso controlar isso porque eu uso isso como um motor interno. Para me dar um empuxo para estudar, para ser melhor para o meu próximo paciente. Eu acho que eu estou sempre aprendendo, né? Eu estou chegando ao meio século de vida e eu acho que estou sempre aprendendo. Então, é importante que a gente tenha esse feedback, vamos dizer, uma habilidade não técnica, né? Eu escutei essa descrição uma vez no evento de cirurgia, habilidades não técnicas. Essa é uma habilidade não técnica, eu preciso detectar se eu fiz um bem para o paciente. Como que eu vou saber isso, né? Então, ou eu vou saber através de notícias, ou eu vou saber através de uma consulta de retorno, ou eventualmente eu faço uma busca mesmo, principalmente para aqueles pacientes próximos, que às vezes mandam uma mensagem, eu dou meu celular para todos os meus pacientes. Eles mandam para mim, eu tô bem, tive isso, tive aquilo. Eu tento estabelecer uma ligação, porque a radioterapia, no meu caso, se eu não faço o tratamento principal desse paciente, então imagina uma paciente com câncer de mama, cirurgia, depois 6 meses de quimioterapia, radioterapia 1 mês. Então, o médico que a paciente menos vai se lembrar é o radio-oncologista. Entendi. Agora, se eu fiz o tratamento definitivo, eu vou seguir esse paciente depois. Então, eu sou o médico que vai ser mais facilmente esquecido pelos pacientes. E eu procuro combater isso. Entendi. Porque isso me faz bem. Ter o retorno do paciente. Entendo isso. Eu imagino que também deva ser difícil você lidar com a família, né? Ansiedade, expectativa de resultado. Você é muito cobrado com relação a isso, não? Abel, eu preciso exercitar a minha bola de cristal para cada paciente que senta na minha frente. Porque a gente tem os mais variados cenários, né? A gente tem desde a família que nos contacta antes da consulta inicial. A gente tem aquele cenário típico do paciente que senta e a família fica fazendo linguagem de sinais para você, não conta, aquela coisa. Então, a gente tem que identificar como é aquela família, qual é a dinâmica familiar. E eu tento, na medida do possível, tirar as incertezas da família. Eu tinha um professor de oncologia que dizia que a gente sempre deve falar a verdade para o paciente. Sim. Às vezes, não toda a verdade. Você compactua desse pensamento? Mentir não, mas omitir algumas vezes. Concordo. Para a família, nunca esconder nada. Para o paciente, vai de acordo com o que você vai percebendo ali. E eu respeito. Quando a família me pede para não falar para o paciente, eu tento respeitar a decisão da família, porque eu tô conhecendo aquele paciente naquele momento. Sim. E a família conhece o paciente há muito mais tempo. Ao mesmo tempo, tento respeitar uma regra minha de não omitir para o paciente a verdade. Ô Samir, eu sei que você trata várias doenças, né? Vários tipos de câncer, tudo. Na radioterapia também existe uma especialização? Isso é uma tendência? Ou seja, a gente vê que tem poucos profissionais. Você falou que ainda o mercado tá ávido ainda porque tá faltando profissional. Sim. E mesmo assim a gente está vendo algumas especializações. Esse só faz pulmão, esse faz mais mama. Quer dizer, além de faltar, ainda existe uma especialização. Isso é uma necessidade? É mercadológica isso? Eu acho que é mercadológico. Mas em grandes centros? Em grandes centros. Se você, por exemplo, vai para Estados Unidos, por exemplo, alguns países europeus, você tem profissionais especializados em uma área. Eu sou especializado em 3 áreas. Tá. Eu não consigo fazer uma área só. Então, assim, a radioterapia é uma especialidade que até há 2 anos atrás a residência médica tinha 3 anos. E aí a gente passou para 4 anos a residência médica, uma das maiores de acesso direto que a gente tem. Direto. No mundo hoje, apenas a Índia mantém uma residência de 3 anos. O resto dos países do mundo todos são de 4 ou 5 anos. Então, a pessoa que faz a residência médica em radioterapia, ela vai sair capacitada para tratar tudo. Depois você pode se aventurar numa subespecialidade. Dentro da instituição que eu trabalho, eu tenho terreno para poder ser subespecializado. Entendi. Mas por aí afora não é possível, porque a demanda precisa de profissionais. Quais são as suas especialidades? Eu trato câncer de mama, sistema nervoso central e sarcomas. São as áreas que eu mais estudo. Ainda trato tumores ginecológicos também. Mas as áreas que eu mais estudo são essas 3 que eu mencionei. Você está vendo a idade dos pacientes diminuindo ou aumentando? Em relação aos pacientes que você tem tratado? Eles estão mantidos a mesma faixa etária ou está diminuindo ou aumentando? Infelizmente, diminuindo. É isso que eu tenho a sensação. Diminuindo. Por causa do diagnóstico mais fácil, sensibilidade do aparelho? Eu acho que as duas coisas. Não é aumento de
de fatores que levam à indução de câncer, não, né? Acho que é diagnóstico precoce por sensibilidade de aparelho. Eu né? acho que é mais diagnóstico precoce. As pessoas estão procurando mais o atendimento. Porque realmente eu tenho a sensação que está diminuindo a faixa etária. Sim. Porque com o tratamento, com a melhora de vida, com a melhora de nutrição, não sei o que, eu tenho a sensação que a gente tinha que ir aumentando para cima. E nós estamos diminuindo. E eu vou colocar um outro dado triste aqui. Infelizmente, nos últimos meses aí, vamos pegar final de 2021... segundo semestre de 2021, a minha proporção de casos complexos disparou perante os casos simples. Tem a ver com a pandemia, você Eu acha? acredito que totalmente a ver com o tempo. As totalmente. pessoas esqueceram. Não fizeram, né? Não fizeram nada. Uma pessoa, a gente escutou aí, eu escutei uma história de um paciente com uma fratura de fêmur que ficou em casa, deitado, em repouso. Gente, que absurdo. Tava com medo de ir ao tinha hospital. medo de ir ao hospital. Não, eu tô vendo isso lá no hospital, absurdo Os como as pessoas elas se esqueceram, plantaram um medo gigante. Os hospitais fecharam, né? Assim, Sim. Os próprios hospitais fecharam o centro de Estimularam diagnóstico. você não ir. Estimularam. Fecharam o centro de oncologia, centro de diagnóstico. E agora Os próprios hospitais, a conta eles tá não sabiam o que ia chegando aí. acontecer, E né? aí represou, Eles né? olharam ali a Europa, olharam aquela Itália, todo mundo na rua, e acharam que o Brasil ia ser Gente. igual, e fecharam tudo. Fechou. Os próprios hospitais fechou tudo. Quer dizer, aí os pacientes realmente ficaram com medo. Eles foram amedrontados, Eu né? acho que a gente está correndo atrás aí agora desse represamento de casos difíceis aí, infelizmente. Haja vista centros cirúrgicos todos lotados, né? Tá difícil marcar a cirurgia. Mas Um é represamento represado. no volume. Mas não de cirurgia plástica, de Não, todas, tudo, né? Todas. Ô, Samir, e hobby? Você sempre termina perguntando de hobby. Tem algum hobby? O que Tem você alguma faz coisa pra distrai, assim, fugir a dessa cabeça? sua... Bom, eu herdei do meu falecido pai um gene de ouvido absoluto. Olha Então, que eu toco alguns instrumentos, nunca estudei. Toco de ouvido, como diz por aí, né? Interessante. E passei para os meus filhos, né? Eu tenho um menino de 17 e um de 13. Então, o hobby é música. Música. Que legal. A gente senta lá em casa, tem alguns instrumentos, faz um O barulho que você lá. gosta de tocar? Eu toco um pouquinho de cada coisa. Eu não gosto O ouvido absoluto é uma bênção, eu não to- né, eu não- Gabriel? Eu não gosto do que a gente chama de música, mas eu considero como pseudo-música. Funk, por exemplo, eu não gosto. Mas Não, isso não. em geral, música clássica, música brasileira, rock, enfim, todos os estilos. Eu sou bem... Interessante, bem- eclético. bem Você sabe eclético. que ouvido absoluto é algo. Eu já falei pra você, né? Eu faço parte de uma banda. E assim, um colega, até um Gebrinho, né? Gustavo. Foi Ele conhece no Gustavo. Gustavo Gibim, sim. Ele conheço. foi no ensaio da minha tem um banda. Saxofonista. Ele chegou e falou assim, depois, no meio de um rock, a sua quinta corda tá desafinada. Eu falei, esse cara tá me tirando sarro da minha cara. O Gustavo Gibim. E tava, né? Mas o ouvido absoluto é uma bênção. É realmente Então esse é um hobby que bacana. eu tento Não sabia que você era cultivar. músico. Nós somos músicos, né? Muito bacana. Eu e o Abel somos Muito músicos. bacana. Eu acho Legal. Ele é roqueiro e eu não sou nada. Mas Eu acho Eu que gosto de rock. Eu acho que Eu a gosto de rock música, eu acho que eu comecei tarde. Mas tem uma coisa que eu sempre falo, eu acho que a música tinha que ser dado desde a educação fundamental. Você né? chegou a ter na escola? Eu cheguei a ter tive, tocava educação muito, musical. mas era uma Eu tive coisa, na mas era uma escola. coisa muito rudimentar. Sim, né? sim, porque era muito. Musicalização. 30 pessoas isso. na sala não tem como ser. Mas a gente tinha uma bandinha na escola. Eu não cheguei aí não, mas assim, eu lembro que era uma coisa muito rudimentar. Até porque os instrumentos também eram muito caros, antigamente. Sim. Na minha época, comprar uma guitarra. Ah, nem não. pensava. Você comprar uma Fender em 1900 segurar na Nossa, rolha. impensável. Não dá. Aí depois essa importação, né? Gibson, Fender. ficou mais Era coisa que você olhava e você falava, nossa. Ainda são caras. Não, mas assim. não mas era como era Não era antigamente. como antigamente. Música é bom. Música é bom. Samir, nós estamos aqui 1h15 Nossa, conversando. nem vi passar o Pois Uma hora é, e 15. muito Tava bom, muito né? bom. Eu muito queria agradecer você por ter aceito o nosso convite. E foi assim, foi muito legal. Mais uma vez a gente podia continuar, né? Foi uma honra O estar aqui com Samir, vocês. fala. Você sabe, Samir, eu aproveitando esse final, eu não o conhecia pessoalmente, tive hoje essa honra, quero te A minha. agradecer. Mas eu conhecia por meio de algumas pacientes minhas que você tratou. E todas, sem exceção. Quando eu converso muito, eu sou muito falador, né? Sempre falando de você com muito carinho. E você hoje que eu te conheci pessoalmente... Ratificou isso. Eu ratifiquei Ah, isso. óbvio. Obrigado. Você tem um brilho no olhar. verdade, você é quando verdade. O Samir fala, tá você dos pacientes. transmite, É verdade. transmite, sabe, assim... quando você falou ainda há pouco que você acredita em algumas situações, você passa isso pra gente de uma forma muito bacana. Então, parabéns. Obrigado. Você trabalha numa parte extremamente árdua, difícil, e que com certeza você faz a diferença. Muito obrigado, Abel. Obrigado pelas palavras. Samir, obrigado. Obrigado você
que nos acompanhou até agora, nessa primeira semana de janeiro, que possamos ter de novo aí, refraseando o que eu falei. Fala, Bel. E agradecer a GCA. Não, eu agradecer especial a GCA esse ano. Mais um ano de parceria, GCA, obrigado, Gisele, Marcelo e todos da GCA que tem nos fomentado, né? E esse projeto que começa realmente de uma forma de brincadeira entre aspas, e vira... Estamos aí. Obrigado, pessoal. 2022 com muito sucesso. E espero vocês aqui todas as terças-feiras. Às 19 sempre às 19 horas. Semana que vem tem uma dermatologista. Esse mês aqui vamos voltar com Beto Hora. Então, 2022 vai ser extremamente profícuo para o nosso canal. E agradeço mais uma vez, Piassi. Samir. Mais uma vez, Samir. Obrigado, Bel. Muito obrigado, Piassi. Uma honra estar aqui. 0102. Com muita paz. 0102. Obrigado, mais Thiago. um ano juntos. Parabéns pelo canal. Um abraço.